Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 13 de janeiro de 2019. Ninguém criou o universo. Stephen Hawking explica por que Deus não existe. Parte 1. Rodrigo Casarim escreveu para seu blog página 5 dia 27/11, iniciando com uma pergunta: existe vida inteligente fora da Terra? É possível prever o futuro e fazer uma viagem no tempo? Sobreviveremos no nosso planeta? Deveríamos tentar colonizar outros cantos do universo? A inteligência artificial vai nos superar? Deus existe? Respostas para essas perguntas nada fáceis que Stephen Hawking nos oferece em breves respostas para grandes questões, livro póstumo que acaba de chegar às livrarias pela Intrínseca. Hawking, que morreu no último mês de março aos 76 anos, foi um dos pesquisadores mais respeitados e conhecidos de nossa história recente. Dominando a matemática, a física e a cosmologia, preocupou-se em não deixar seu conhecimento limitado à academia e atingiu o grande público ao lançar obras como Uma Breve História do Tempo e Universo numa Casca de Nós. A maioria das pessoas acredita que ciência de verdade é difícil e complicada demais. Não concordo com isso. Pesquisar sobre as leis fundamentais que governam o universo exigiria uma disponibilidade de tempo que a maioria não tem. O mundo acabaria parando se todos tentassem estudar física teórica. Mas a maioria pode compreender e apreciar as ideias básicas, se forem apresentadas de maneira clara e sem equações, algo que acredito ser possível e que sempre gostei de fazer, escreve o cientista. Hawking segue essa linha de divulgação científica para leigos em breves respostas para grandes questões, que reúne um material descoberto em seus arquivos logo após sua morte. Quem tem o livro em mão só não deve achar, no entanto, que as respostas breves do autor se limitem a poucos parágrafos. Estamos diante de temas que rendem pesquisas profundas, que muitas vezes chegam a conclusões ou possibilidades diferentes, vale lembrar. Para falar a respeito da existência ou não de algum Deus, por exemplo, ao longo de 12 páginas o cientista passa por questões de linguagem, pelas leis da natureza, equações científicas básicas e dá uma aula sobre energia negativa que eu não me meterei a reproduzir, tudo para embasar o parecer. Passa ainda pela história, lembrando que a ciência explicou quase todos os fenômenos anteriormente atribuídos a divindades, restando apenas o momento da criação do universo como um cantinho onde algum Deus ainda poderia estar escondido. As leis da natureza nos dizem que não só o universo pode ter surgido sem ajuda, como um próton, e não ter exigido nada em termos de energia, como também é possível que nada tenha causado o Big Bang. Nada. À medida que viajamos de volta no tempo em direção ao momento do Big Bang, o universo fica cada vez menor e continua diminuindo até finalmente chegar a um ponto em que se torna um espaço tão ínfimo que na verdade se trata de um único buraco negro infinitesimalmente pequeno e denso. E, assim como acontece com os buracos negros que hoje flutuam pelo espaço, as leis da natureza ditam algo verdadeiramente extraordinário. Elas nos dizem que aí também o próprio tempo tem que parar. Não podemos voltar a um tempo anterior ao Big Bang porque não havia tempo antes do Big Bang.
Finalmente encontramos algo que não possui uma causa, porque não havia tempo para permitir a existência de uma. Para mim, isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque ainda não existia o tempo para que nele houvesse um Criador, escreve Hawking, que depois deixa sua posição ainda mais clara quando me perguntam se um Deus criou o universo. Digo que a pergunta em si não faz sentido. O tempo não existia antes do Big Bang, assim não existe tempo no qual Deus produziu o universo. É como perguntar onde fica a borda da Terra. A Terra é uma esfera e não tem borda, procurá-la é um exercício fútil. Se eu tenho fé, cada um é livre para acreditar no que quiser. Na minha opinião, a explicação mais simples é que Deus não existe. Ninguém criou o universo e ninguém governa nosso destino. Isso me levou a perceber uma implicação profunda. Provavelmente não há céu nenhum além-túmulo. Acho que acreditar em vida após a morte não passa de ilusão. Não existe evidência confiável disso e a ideia vai contra tudo que sabemos em ciência. Acho que, quando morremos, voltamos ao pó. Mas, em certo sentido, continuamos a viver na influência que deixamos, nos genes que passamos adiante para nossos filhos. Temos apenas esta vida para apreciar o grande plano do universo, e sou extremamente grato por isso. Dentre os muitos momentos interessantes do livro, também merece destaque a resposta que Hawking dá para a pergunta qual é a maior ameaça ao futuro do planeta. Para ele, a mudança climática descontrolada deveria ser nossa principal preocupação para que o mundo não vire um forno. Uma elevação na temperatura do oceano derreteria as calotas polares e causaria a liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono. Ambos os efeitos poderiam deixar nosso clima como o de Vênus, mas com uma temperatura de 250 C. Fica mais esse alerta para quem acha que aquecimento global é uma mentira ou que é mera vontade de Deus. Em um grande respeito por Stephen Hawking, mas divirgo de seu raciocínio, onde ele afirma que não podemos voltar a um tempo anterior ao Big Bang porque não havia tempo antes do Big Bang. Finalmente encontramos algo que não possui uma causa, porque não havia tempo para permitir a existência de uma. Para mim, isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque ainda não existia o tempo para que nele houvesse um Criador. Pergunto: nada e o não tempo podem criar alguma coisa, como o universo? A resposta é não, pois a criação do universo tem uma causa primária, a inteligência suprema, como definem Deus, os espíritos. Allan Kardec na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Na pergunta número 4, Allan Kardec questiona 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Na sequência, Allan Kardec comenta: para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. No livro Filosofia Espírita, pela psicografia de João Nunes Maia, o espírito Miramês também comenta essa questão: se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus, basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos, que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias,
que viajam em velocidades incríveis na grande casa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo, e sentiremos constrangimento no centro da consciência, em negar a existência daquele que fez tudo isso, e a nós também, por bondade e alegria. E, quando se fala na microvida, que são caminhos diversos do macro, apresentando os mesmos roteiros do infinito, como negar aquilo que existe mais do que nós próprios? Nós, em espírito, ainda estudamos os princípios da função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é o soma humano. E os corpos espirituais a ele interligados, para que o espírito se manifeste. E o espírito, essa gema divina, e a harmonia de tudo o que existe. Como não crer no Criador de todas essas coisas? Começa, meu irmão, a pensar pelo menos no sol que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha, na linguagem comum, a suprema inteligência. Repitamos o que afirmou o Livro dos Espíritos: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.